Vou escrever aqui alguma coisa. Salvo, ele vai recompilar o nosso projeto, vai fazer o reload da página, exibiu aqui a nossa tag P com o seu conteúdo e dessa forma que a gente utiliza o seletor. A gente vai copiar esse seletor, volta no HTML, abaixo da tag P, a gente vai colar o nosso seletor. Vou dar um Ctrl espaço, vou dar Enter, ele vai preencher como a tag P. Abriu, fechou, abriu, fechou. Vou remover essa tag P, porque só para exemplificar, que eu não preciso dela, e vou salvar. Dessa forma, ele vai exibir para a gente aqui o conteúdo da nossa lib, ó, Layout Works, que é o que tem dentro do nosso template. E eu posso alterar aqui. E qualquer alteração que eu fizer na nossa lib, ele já reflete no nosso front-end. Esse foi o nosso exemplo com a criação da nossa lib. Porém, nós não vamos utilizar esse seletor. Nós vamos usar um seletor que é o de botão. Por exemplo, você pode dar o nome que você quiser. Vou apagar esse seletor, salvo. Ele saiu. Agora a gente vai para a realidade. Vamos criar uma coisa que a gente vai usar. Até o momento a gente configurou a nossa lib e deixou pronta para fazer os nossos componentes reais. E agora a gente vai partir para um componente real. Vou maximizar o meu VS Code. Venho aqui no meu explorador do lado esquerdo. Minimizo as pastas do explorador. Projects, src, lib. Então eu estou dentro da minha pasta lib. Aqui, neste momento, eu clico com o botão direito. Primeiro eu vou ver aqui o que eu tenho. Vou apagar esse bash. Também não quero esse. Vou deixar a minha aplicação executando. Então eu volto aqui na pastinha lib. Sobre ela, com o botão direito, abrir no terminal integrado. Ele vai abrir o terminal dentro da pastinha lib. Ele está dentro da pastinha lib e a gente vai fazer a geração do módulo e do componente referente ao botão adicionar. ng generate a module. Esse comando é o comando que gera um módulo novo e eu vou querer gerar um módulo chamado botão adicionar. Vou dar enter para gerar o módulo. Dentro dessa pastinha lib, ele vai criar uma outra pastinha com esse módulo dentro. Pronto, criou a pastinha e o nosso módulo de botão está aqui. Vou aproveitar aqui e vou fechar todos esses arquivos que não vou precisar nesse momento. Vou deixar só o nosso módulo aberto. Apagar um pouco aqui dos espaços. Esse é o módulo que a gente acabou de criar. E eu vou agora criar o componente e vincular o componente a esse módulo. Como que eu faço isso? Vou minimizar aqui um pouco. Para criar um componente, o comando é o seguinte: ng generate a component. Qual que é o nome do componente? Botão adicionar. Sendo assim, ele vai colocar dentro do botão adicionar o conteúdo do nosso componente. E vou dizer aqui também o seguinte, que o nosso módulo referente a esse componente vai ser o módulo botão adicionar ponto module, que é o nome do arquivo botão adicionar ponto module sem o ts. O que acontece quando a gente cria desse jeito? Ele vai colocar dentro do declarations o nosso componente que estamos acabando de criar. Então vamos lá, ng generate a component, botão adicionar, para ele poder criar dentro dessa pastinha do módulo, e já aproveito e registra dentro do declaration do módulo, botão adicionar na tag declarations. Vou dar enter para confirmar.
Essa parte do módulo é apenas uma comodidade, você não precisa fazer. Se você gerar apenas o componente dessa forma, depois você vai precisar vir aqui no Declarations, percebeu que ele colocou aqui automaticamente e já fez o import. Então ele já escreveu o código para a gente. Feito isso, só falta uma coisa para a gente poder usar o nosso botão criado na nossa biblioteca. Abaixo do imports, eu digito vírgula e escrevo exports, exportando o que? O meu componente que eu acabei de criar. Vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V. Salvei, ou seja, nós criamos o nosso módulo inicialmente com o ng-generate-a-module e criamos o nosso componente vinculado a esse módulo e exportamos ele. Esse é o nosso botão adicionar. Feito isso, eu vou no arquivo app-modules, vou minimizar, do projeto app src appmodules.ts. E como é o módulo que a gente acabou de criar, a gente vai importar o nosso módulo para a nossa aplicação enxergar o que a gente criou. Qual que é o nome do módulo? Botão adicionar módule. Nesse momento ele importou aqui, ó, o botão adicionar módule, salvei minha aplicação e agora vou conferir se ela está rodando corretamente aqui, ó, está rodando, pode até dar um F5 se você quiser. Vamos recapitular então. Nós criamos o nosso módulo botão adicionar. Dentro do nosso módulo botão adicionar, a gente exportou o componente criado, fez o import do nosso módulo e agora a gente precisa fazer a última coisa. Voltando na nossa lib, na nossa library, você vai abrir o arquivo publicapi.ts e aqui você vai exportar asterisco from ponto barra lib barra botão adicionar barra botão adicionar component ponto e vírgula e exportar o nosso módulo ponto barra lib barra botão adicionar barra módulo. Vou no meu botão adicionar, dentro do meu arquivo botão adicionar ponto component ponto ts, vou copiar esse seletor e através desse seletor eu consigo exibir no meu front-end component. Se eu pôr o seletor logo abaixo aqui, o botão adicionar ou acima, tanto faz, e salvar, volto no meu client aqui no front-end, ele tá aqui o botão adicionar works.